Opa, turma, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia. Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Turma, quero fazer uma pergunta, um questionamento. E quero saber, já vou trazer a resposta também. Quem vive do agronegócio também pode pedir, por exemplo, uma prorrogação de dívida, uma diluição do prazo ou uma prorrogação de dívida, de uma dívida rural, por exemplo, de um crédito bancário que você fez, de um empréstimo bancário que você fez, que não tem relação com a legislação específica, um crédito rural, né? Porque o crédito rural ele tem um contrato específico para ser um crédito rural. Mas quem vive do agronegócio, por exemplo, e não fez uma contratação de crédito rural, tem direito a essa prorrogação da dívida? Por exemplo, explico para vocês, né? Se eu trabalho com máquinas, com maquinário, numa área rural, e presto serviço para o agronegócio, com escavadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, enfim, qualquer tipo de maquinário, e presto serviço para uma prefeitura ou para um estado para manutenção de estradas rurais, para manutenção enfim, morros, barrancos, taludes, presto serviço para fazer tanque de peixe, presto serviço para fazer arrumação, enfim, de áreas rurais. Eu presto um serviço para produtores rurais e trabalho bastante com isso. Eu tenho direito a essa prorrogação dessa dívida, mesmo no meu crédito não sendo um crédito de natureza rural? E respondo aqui, desde bate-pronto aqui para vocês. Sim, com certeza e óbvio, se alguém preferir dessa forma. Hoje eu quero trazer uma discussão jurídica muito interessante no vídeo aqui para vocês, e ela não serve apenas para o produtor rural, tá? Ela serve para outros profissionais e outros empresários da área. Ela também pode servir para quem vive do agronegócio em si de forma secundária, subsidiária, né? Eu vou explicar aqui exatamente o porquê. Recentemente apareceu um caso aqui no escritório que eu estou trabalhando, de um empresário que procurou ajuda porque estava sendo cobrado pelo banco, obviamente, de um crédito rural, né? E ele possui escavadeiras, retroescavadeiras, máquinas pesadas, né? E ele faz serviço pesado. Ele presta serviço para produtores rurais e para a prefeitura, né? E para finalidade de manutenção de estradas. Ele constrói curvas de níveis, ele constrói taludes, barrancos, enfim, faz limpezas diárias e ele presta serviço para propriedades rurais. Também ele presta, né, serviço para prefeituras, como eu falei aqui, mas principalmente nas manutenções das estradas. Então ele fica focado em estradas rurais. Não só isso, mas a maioria do serviço dele e do ganho dele é em relação a isso. Ou seja, ele praticamente vive do agronegócio, né? Mas existe um detalhe muito importante no caso dele. Ele não é produtor rural, ele é um empresário do ramo de maquinários, certo? E o financiamento das máquinas também não foi contratado com base num crédito rural. E a pergunta que fica é, será que existe alguma possibilidade jurídica de pedir uma prorrogação dessa dívida, né, com base na súmula 298 ou com base na prorrogação de dívida rural? E eu já disse para vocês aqui recentemente que sim. Então vamos entender uma coisa. Quando falamos em prorrogação de dívida, né, dívida rural, né, falando aqui especificamente, muita gente já ouviu dizer que, dependendo da situação, o banco pode se obrigar a conceder um prazo maior para pagamento ou não, né, como eu já trouxe aqui nos outros vídeos. Isso acontece porque existem regras específicas para o crédito rural. O crédito rural ele é uma modalidade específica de crédito, certo? Essas regras existem justamente porque a atividade rural depende de fatores que o produtor não controla. Por exemplo, uma seca, um excesso de chuva, uma geada, uma quebra de safra, né, doenças que a planta pode ter, uma oscilação dos preços, né, que não estava prevista no mercado, enfim, vários outros fatores que você está dentro do risco, né? Ele é o produtor, mas ele é o empresário, ele está dentro do risco. E tudo isso pode impedir que o produtor ele consiga pagar uma parcela naquele momento, né? Naquele momento a parcela do crédito que ele tem. Então a legislação, as leis que a gente tem em relação ao crédito, criou mecanismos para que preservar a atividade rural, né? Mesmo que haja a dívida, mas para preservar essa atividade rural, para que o produtor não quebre, para que ele consiga pagar a sua dívida de uma forma mais diluída, né? Mas e quando a pessoa não é produtora rural? Quando você está falando aí de uma dívida, de um crédito que foi feito para atividade rural e agrícola, mas a pessoa não é um produtor rural, certo? E aí que começa uma discussão bem interessante, bem relevante. Se a gente pensar no caso em questão que a gente está trazendo aqui, imagina uma empresa, né, que trabalha exclusivamente para produtores rurais, né? Não só ele especificamente, mas uma empresa que presta serviço para produtor rural, tipo uma cooperativa ou uma empresa de transporte, né, de logística que presta serviço só para produtor rural, de soja, enfim que seja.
Se o produtor deixa de investir nessa empresa, ela perde o serviço, a safra quebra, ela perde o serviço, enfim, a safra quebra e a outra empresa também perde o serviço, né? Isso que eu quero dizer. Eu falei 2 vezes a mesma coisa, mas são 2 modalidades ali que perderam o serviço. E se o produtor não consegue o financiamento, ela também perde o serviço. Então, é um efeito em cadeia, é um efeito dominó, né? Ou seja, né, embora a empresa terceirizada, a cooperativa ou a empresa de transporte não plante soja, ela depende economicamente do agronegócio, que são aqueles subsidiários, que são aqueles de segunda geração do agronegócio, que eu sempre trago aqui para vocês, de que o Brasil tem cerca de 40% do PIB do Brasil envolvente no agronegócio. Por quê? Porque são essas de segunda categoria, de segunda geração do agronegócio. Não diretamente, mas indiretamente, certo? Na prática, o destino financeiro dessa empresa, né, tá ligado diretamente com o destino do produtor rural. Se o produtor rural quebrar, ou todos da região dele quebrarem, essa empresa obviamente vai quebrar também. E é exatamente aí que nasce a tese jurídica interessante que eu estou trazendo aqui para vocês. O direito, ele não vive apenas de regras escritas no que está na lei, certo? O que está na lei você tem que cumprir, tal, beleza, ok, muito bem, ótimo, bonito e obrigado. Ele também trabalha com princípios, tá? Quando a gente está falando de direito. Princípio da boa-fé, princípio da função social dos contratos, equilíbrio contratual, preservação da atividade empresarial, enfim, a gente tem N princípios, a gente tem, sei lá, mais de 500 princípios que envolvem o direito, certo? E principalmente a ideia de que um contrato não pode se transformar em um instrumento de destruição de uma empresa. Por exemplo, você não pode destruir uma empresa através de um contrato, quando existe uma alternativa razoável. Então você tem que, isso também é base para um princípio específico, para vários princípios específicos de que a atividade empresarial ela tem que continuar e ela não pode deixar de existir por causa de um contrato apenas, exclusivamente, entendeu? De um contrato de crédito. Agora eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês no vídeo de hoje, que eu estou falando aqui para vocês. Hoje não existe uma lei dizendo que toda empresa prestadora de serviços para o agro tem automaticamente direito à prorrogação de dívida, certo? A prorrogação de dívida ela é uma prerrogativa que os produtores rurais têm no crédito rural, tá? Isso não existe, beleza? O que existe é a possibilidade de construir uma tese jurídica, dependendo do caso concreto, dependendo da tua região, certo? Cada situação precisa ser analisada, tá? E cada contrato é diferente de um contrato que você tem para uma determinada empresa e outro contrato para outro. Cada caso é um caso, tá? Como eu sempre falo aqui para você. Cada empresa possui uma realidade diferente. Por exemplo, imagina uma empresa que possui 5 escavadeiras financiadas, 90% dessa empresa, do faturamento dela, vem do agronegócio. De repente, ocorre uma grande quebra de safra aí no agronegócio, dá uma geada muito grande na região, os produtores deixam de contratar o serviço e a receita despenca. Então você tem uma empresa aí, né, muito grande, com 90% da receita aí, que de repente ficou sem 90% da receita. Mas as parcelas do banco, elas continuam chegando normalmente, então você continua tendo a cobrança dessa dívida, certo? Será que a única solução é executar a dívida? Será que a única solução é executar esse empresário? É pegar as máquinas de volta, né? Ou será que seria mais interessante para todo mundo reorganizar esse contrato e permitir que essa empresa continue funcionando, entendeu? Essa é exatamente a discussão aqui que eu trago no vídeo de hoje, certo? Então é basicamente a tese desse contrato, desse cliente que eu peguei hoje aqui, que eu tive caso hoje, né? E trazer pro direito, certo? E tem mais, né? Posso até falar um pouco mais sobre isso. Muitas vezes o problema nem é apenas o prazo. Às vezes é o próprio contrato que possui cobranças abusivas, às vezes de juros, às vezes ilegais, né? Juros excessivos, no caso, tarifas indevidas ali no meio do contrato, embutidas ali com aquelas pequenas letrinhas, né? Seguros embutidos, que seguro você não pode fazer um contrato de seguro, vender ele junto com o contrato de crédito, até porque é uma venda casada, né? Capitalização irregular, na verdade você tem ali. Então tem N coisas ali que podem estar dentro do contrato, que podem estar gerando esse contrato abusivo, pode estar gerando uma abusividade nesse contrato, certo? Tudo isso também precisa ser analisado, tá? E por isso que cada contrato merece uma análise individual. Cada contrato de crédito é um contrato novo que você faz, mesmo que seja um contrato de adesão com o banco, certo? Eu costumo sempre dizer uma coisa, quando eu trago aqui vídeos falando sobre dilação de prazo de contrato de banco. Quando uma empresa fecha as portas, ela não perde apenas um empresário, não é que a empresa, né? Mas o empresário não é só ele que perde, né? O empresário perdem os funcionários, perde o banco, perde os clientes, perdem a economia local daquela região, tá?
Então, quando você tem uma empresa grande no agronegócio que fecha as portas ali naquela região, todos ali daquela região acabam perdendo uma empresa que gera empregos, uma empresa que gera renda, uma empresa que gera produtividade para aquela região. E por isso que o direito moderno, ele busca preservar sempre as atividades econômicas viáveis, né, regionais, né? Pelo menos é o que tem sido abordado nas técnicas e na jurisprudência que a gente tem encontrado. Então fica essa reflexão, né, com esse vídeo que eu trouxe aqui para vocês, de será que uma empresa que depende exclusivamente do agronegócio merece ser tratada exatamente igual a qualquer outra empresa? Merece ser tratada como uma empresa que está lá no meio urbano, por exemplo, na questão de execução de dívida? Ou será que essa dependência econômica, ela também deve ser considerada pelo Poder Judiciário, né? Tem que levar em consideração o Poder Judiciário, como é que ele vai abordar e adotar isso também, né? Essa é uma discussão extremamente interessante e eu acredito que ela ainda vai crescer muito nos próximos anos, tá? Porque tem muita gente falando sobre isso, sobre diluição de dívida de empresas que trabalham no agronegócio. E se você trabalha prestando serviço no agronegócio ou para empresas do agronegócio, tem máquinas financiadas, está enfrentando dificuldade com bancos ou conhece alguém nessa situação, saiba que nem sempre a única saída é ter que aceitar a cobrança. Ah, a cobrança, estão me cobrando aqui direto? Não necessariamente. Cada caso precisa e pode ser analisado caso a caso, tá? Porque muitas vezes existem teses jurídicas que podem fazer bastante diferença no teu caso específico, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, se inscreve no canal aqui do Direito Além da Porteira, aqui comigo, que eu sempre trago aqui sobre direito e agronegócio de forma bem simples e direta, beleza? Valeu, tchau, obrigado.